Imagina comigo o seguinte cenário. Você nasceu numa cidade de interior, cresceu lá e tinha uma vida tranquila, gostosinha, com seu pai e a sua mãe. Mas seu pai era um pouco distante, um pouco ausente. Uma distância que você sentia e que você gostaria que não fosse assim. Mas infelizmente era assim. E conforme você vai crescendo, você se percebe distante daquelas pessoas, daquela família. Você sente que tá tudo errado. Seu pai e sua mãe se divorciam, você fica com seu pai e seu pai vai ficando cada vez mais ausente. Você sente que ele não te entende, você sente que a sua irmã não te entende também. E na primeira oportunidade que você tem de cair fora daquele lugar, você cai. Corre pra capital pra fazer faculdade, já entra no mercado de trabalho, vai-se embora e vai aproveitando essa oportunidade incrível pra cortar todos os laços que você tinha com aquelas pessoas. Porque você sentia que não valia a pena, que aquele lugar não te pertencia. Você constrói a sua vida nessa capital, você conhece uma pessoa, se casa com essa pessoa, constrói a sua família, voltou uma ou duas vezes lá naquele interior em datas especiais, mas sempre que você pode evitar, você evita. E assim se passaram 14, 15 anos que você não voltava lá. Até que um dia você está no seu trabalho e recebe um telefonema daquela sua irmã, te informando que o seu pai, que já estava bem doente, faleceu. E aí você precisa voltar para aquela cidade e para tudo que ela representa para se despedir daquela pessoa que te magoou tanto. Só que quando você chega lá, quando começa a interagir com aqueles parentes que você já não via há muito tempo e as conversas passam a se aprofundar durante o velório, você começa a redescobrir esse pai. Você começa a redescobrir esse homem. E a partir dessas trocas, você começa a perceber que essa pessoa ausente, essa pessoa fria, essa pessoa que tanto te magoou, não era exatamente quem seu pai era. Ela só existia na sua cabeça. E ali no leito de morte do seu pai, você redescobre esse homem, essa relação, os esforços que ele fez para te dar essa oportunidade de você ser tudo o que você é hoje. Essa é a história de O Diário de Meu Pai, um mangá de Jiro Taniguchi, lançado em 94 pela primeira vez e trago pro Brasil pela editora Pipoca e Nanquim em 2024. E desde que eu li ele, o que já faz um tempinho, ele se tornou o meu mangá favorito. Eu comprei esse livro sem fazer a menor ideia de quem é Jiro Taniguchi. Taniguchi, não sei como é que fala. Eu comprei esse livro sem fazer a menor ideia de que é a obra mais premiada dele. Sem saber que ele era um titã das artes quadrinísticas. Só que atrás na orelhinha do livro, eles pontuam os principais. Aparentemente ele ganhou mais prêmios do que isso aqui. Mas ele foi não publicado originalmente em 1994 na revista Big Comic. A obra conta com uma lista invejável de prêmios em diversos países. Foi vencedora do prêmio do júri no festival de Angoulême, não sei onde é que fica isso. Considerado o melhor clássico no festival Amadora, em Portugal. Ganhou o prêmio Attilio Micheluzzi na Itália. O Sprong, na Noruega, foi indicado ao Eisner como melhor publicação estrangeira nos Estados Unidos e na Espanha venceu o Axtur, a Feira Internacional de Quadrinhos de Madrid e o Salão Internacional de Quadrinhos de Barcelona. Uma obra-prima indubitável. Indubitável. E ela realmente é. E eu garanto que ela é uma obra-prima mesmo que você não goste de mangá, nunca tenha se interessado em ler um. Porque ela fala sobre humanidade, sobre relações humanas, sobre aflições humanas, sobre coisas que são muito nossas, independentes do lugar onde a gente esteja, geograficamente falando. Porque esse é um dos pilares de uma boa história. Robert McKee é um professor em escrita criativa e um dos principais nomes de quando a gente fala sobre roteiro. E esse livro aqui é um livro babadeiro, muito bacana pra quem se interessa sobre isso. E logo no começo do livro, ele traz alguns pilares para se escrever um bom roteiro, para se ter uma boa história. Histórias são sobre formas eternas e universais, e não sobre fórmulas. Eu vou ativar aqui o negócio de ruído. Quis fazer uma cena conceitual na janela, os carros passando, eu espero que o isolamento de ruído resolva. Não importa onde o filme é feito, ou o livro, o roteiro é feito. Se tiver uma boa qualidade arquetípica, ela engatilha uma reação em cadeia de prazer perpétua e global, levada de cinema a cinema, de geração em geração. Story, esse livro, é sobre arquétipos e não estereótipos. A história arquetípica desenterra uma experiência humana universal e então se encasula em uma expressão sociocultural única. A história estereotípica reverte esse padrão. Ela sofre de pobreza tanto na forma quanto no conteúdo. Ela confina-se em uma experiência sociocultural limitada e se veste em generalidades insossas e inespecíficas. A história arquetípica cria ambientes e personagens tão raros que nossos olhos saboreiam cada detalhe, enquanto sua narração ilumina conflitos tão verdadeiros à humanidade que ela viaja de cultura em cultura. Histórias estereotipadas ficam em casa.
Histórias arquetípicas viajam. Os grandes contadores de história do cinema mundial nos dão o encontro de dois mundos que almejamos. Primeiro, a descoberta de um mundo que não conhecemos. Não importa o quão íntimo ou épico, contemporâneo ou histórico, concreto ou fantasiado, o mundo de um artista eminente sempre nos parece algo exótico ou estranho. Como um explorador entrando em uma mata virgem, nós pisamos em uma sociedade intocada, em um lugar sem clichês, onde o extraordinário se transforma em extraordinário. Uma vez nesse mundo estrangeiro, nós encontramos nós mesmos. Dentro desses personagens e de seus conflitos, nós descobrimos nossa própria humanidade. Nós não desejamos escapar da vida, mas sim encontrar a vida. Todo arrepiado, ó, dá pra ver daí? E é exatamente isso que o Jiro faz. Mais embaixo aqui, no próprio capítulo de introdução, ele fala ser sobre originalidade e não duplicação. Que a história não é só sobre o que você tem a dizer, mas como você diz, quais escolhas narrativas você faz. Enfim, se deixar eu vou entrar numa lombra muito grande aqui sobre esse livro, e não é sobre isso, e eu ainda tô lendo ele. Ainda tão em processo. O Diário do Meu Pai tem essa qualidade técnica de uma história arquetípica e universal, que consegue dialogar com a cultura japonesa, com pessoas na Europa, com pessoas no Brasil, que se transporta, que traz humanidade, que se encontra vida ou morte. De alguma forma essa história vai ressoar dentro da gente, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto pessoas que interagem, que amam, que têm relações familiares, que são complexas, que têm memória e que percebem que essa memória muitas vezes mente pra gente. Mas tá, vamos lá, vou fazer direito à sinopse desse livro agora. Yoichi Yamashita, no meu melhor japonês, é o desafortunado protagonista dessa história. Ele nasceu e vive com a sua família em Totori, não é Totoro, é Totori, muito bem, muito felizes e bacanas, até que rola um grande incêndio em... Eu anotei essa data. 17 de abril de 1952. E por que eu anotei essa data? Porque esse incêndio aconteceu de verdade. Rolou mesmo. E outra coisa interessante é que o próprio Taniguchi, esse senhor simpático aqui, o próprio Jiro é de Totori também. O que abre aí uma janela de especulações se essa história não tem um pouco de autobiografia. Mas aí é só especulação. Isso é só fofoca, isso opera apenas no supostamente. Tá bom? O incêndio durou 12 horas, teve 20.451 desabrigados e atingiu 163 hectares. O que quer que queira dizer hectares. Mas a galera perdeu tudo. E é durante essa tragédia que ocorre a fissura familiar que causa tudo que vai se desenrolar ao longo do resto do livro. Eu lembro se eu já comentei isso, porque claramente eu tô gravando em dias diferentes, mas o livro se passa inteiramente durante o velório do pai dele, da história que eu relatei ali no começo. No velório do seu pai você vai descobrindo as coisas. Bem no começo do mangá a gente descobre, junto com ele, que o pai dele morreu. E ele estava morando em Tóquio, que você pode perceber, ó, é bem longinho de Totori. Isso já dá um contexto bom pra gente de que essa relação não é muito bacana. O aspecto visual mais interessante desse momento é que o livro começa colorido e a partir do momento que ele recebe a telefonema da sua irmã dizendo que o pai dele morreu, as cores vão se esvaindo até que o mangá fica completamente em preto e branco. Mas tá, beleza. Ele tava em Tóquio, foi pra Totori. Olha aí, Totori. E lá ele é recepcionado pela família de uma maneira super calorosa, o que ele absolutamente não estava esperando. Ali a gente já começa a acessar os sentimentos de culpa do personagem. Ele estranha muito isso também de ter sido recepcionado calorosamente, de ter abandonado a família, mas não ter sido repreendido por isso. A partir desse acolhimento, ele já começa a questionar os próprios sentimentos dele. Durante a história, a gente passeia entre presente e passado. A galera vai conversando, trocando uma ideia ali, o que vai trazendo um gatilho de memória nele, ou alguém relata uma história que ele era muito pequeno para saber, e a gente vai tendo esses flashbacks. Então, a história inteira vai se passando dentro desses flashbacks, e aos poucos a gente vai descobrindo qual é a história desses personagens e os múltiplos pontos de vista que ela tem. Nessas trocas ele ouve os familiares se referindo ao pai dele como alguém nem um pouco violento, que nunca brigou e que era muito moderninho, um pouco à frente de seu tempo. Ele via também seu pai como essa pessoa pacata, mas num lugar quieto e silencioso, que vivia pro trabalho e que nunca estava lá. Enquanto a mãe levava ele e a irmã pra viver, pra fazer coisas, pra sair no fim de semana, pra ir num cinema, o pai dele nunca tava lá. Essa ausência vai criando uma distância, mesmo que eles compartilhassem da mesma casa. O que a gente acompanha dessa história é esse redescobrir um mundo novo, um homem novo. O que nossa família não fala pra gente quando a gente é pequeno demais? O que a gente não sabe? Quais contextos faltaram pra que a gente entendesse a história como um todo? Então é por meio dessas viagens no tempo que ele vai refazendo as suas próprias memórias, completando
lacunas e entendendo contextos que ninguém nunca parou para explicar para ele. Porque ele era pequeno demais, porque a gente está falando de outros tempos, de uma história que acontece ambientada na década de 50, 60, 70, 80, 90, e porque a gente está falando também de uma outra sociedade, de um outro recorte social. Os personagens são muito doces, são muito bem construídos, reais e críveis. Parece alguém que poderia existir na sua família, ou que você gostaria que existisse na sua família, ou que ainda bem que não existe na sua família. A gente tem um tio engraçadão, a avó fofinha, aqueles primos meio distantes que te conhecem porque falaram sobre você. E é tudo muito interessante porque é tudo muito relacionável. E é fácil se colocar na pele do protagonista a depender das suas relações familiares e como elas foram construídas ao longo da sua vida. E é um ótimo exercício de empatia e de reimaginar a sua própria realidade também. E talvez cutucar para você buscar as respostas que você não tem sobre si mesmo, sobre a sua família, sobre a sua história e sobre a história daquelas pessoas que você tem questões. O maior trunfo desse livro é o quanto ele te faz pensar. Pensar no que sacrificamos com as nossas escolhas, mesmo que involuntárias, mesmo que impostas pela nossa vida. Pensar sobre o que nós não sabemos sobre os nossos pais e o quanto a gente é mais parecido com eles do que a gente imagina. O quanto eles estão tão perdidos e confusos quanto nós, muitas vezes. Quando eu fiz 21 anos, eu lembrei que minha mãe estava me tendo nessa idade. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não teria nenhuma maturidade para ter uma criança nessa idade. E a gente vai humanizando essas pessoas que cresceram como heróis, como criaturas quase que divinas. Te faz refletir sobre como a falta de comunicação envenena as relações e como as verdades podem ser relativas. Porque esse pai afetivamente ausente existiu. Assim como o bom homem que ele foi também existiu. E como ambos falharam um com o outro, de certa forma. Apesar de que, claro, os pais, os responsáveis, têm muito mais responsabilidade do que os filhos. Mas existiu uma falha dele também. Ainda mais à medida que ele vai crescendo, se tornando um adulto. E cada vez mais responsável pelas suas escolhas. É essa quebra dos heróis e dos vilões da nossa infância. E as projeções que construímos na nossa própria memória como verdades absolutas. É um livro muito bom. Oxi. Foi essa humanidade, esse bom uso de arquétipos humanos que transportou as histórias de Jiro Taniguchi para fora do Japão, que fez essas histórias viajarem pelos ares e pelos oceanos e chegarem do outro lado do mundo. A porta de entrada dele para o Ocidente foi pela França, pelo que eu vi no vídeo do pessoal da editora, da Pipoca e Nanquim. Foi o primeiro país que abraçou muito as histórias dele, tanto que, em 2022, se eu não me engano, a França fez uma adaptação de um mangá dele, Le Sommet des Dieux. Dieux. Não falo francês. O nome do filme é Viagem ao Topo da Terra. Eu fui assistir ele sem saber que se tratava de um filme que adaptava mais um mangá de Jiro. Eu tive um dia bem ruim e de noite, enquanto eu tava naquele looping infinito de vídeos curtos no Instagram, caiu de paraquedas um conteúdo de um rapaz falando sobre esse filme e como esse filme falava sobre humanidade. Eu perdi o sono e de madrugada fiz, vou assistir. E que surpresa foi quando nos créditos finais apareceu que era adaptado de um mangá dele. Esse outro mangá, e por consequência o filme, conta uma história de um repórter, na década de 90, eu acredito, que queria muito desvendar o desaparecimento de um alpinista, de um cara que escalava. A gente embarca nessa jornada com ele, tendo flashes, mais uma vez, flashbacks da história dessa pessoa e dos cruzamentos que essas duas histórias vão tendo. Eu não sou necessariamente um entusiasta de alpinismo e escalada. Na verdade, de filmes, assim, eu adoraria escalar, mas eu sei que também que é um negócio caro, também é um negócio... Então, tecnicamente, ele não teria nenhum apelo pra mim. Mas a história não é sobre alpinismo, não é sobre escalar a montanha mais alta. Só que é também. É sobre as motivações, é sobre essa busca pela humanidade. Por que se arriscar a sua vida fazendo um esporte extremamente perigoso e que, de fato, pode te... E termina que o filme é sobre essa busca desses porquês que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente faz o que a gente gosta de fazer, mesmo que não pareça fazer sentido. E isso também é sobre humanidade. E depois de ter lido esse livro e caído de paraquedas na adaptação de um mangá, de mais um mangá dele, eu comprei vários outros. E com todo o cenário sociopolítico que a gente está vivendo, tem sido um período interessante para se refletir sobre humanidade. Então acho que é isso, essas são as minhas impressões, minha lombra em cima de O Diário do Meu Pai, que atualmente é o meu livro favorito. É uma leitura muito boa para quem já gosta de mangá e para quem nunca se interessou por ler um na vida. É coisa boa, coisa fina, coisa boa. Se você gostou desse conteúdo e tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido, considere se tornar um membro aqui do canal. Vai ajudar muito, muito, muito a gente a continuar mantendo, a melhorar a nossa produção. Você, sendo membro, vai ter acesso aos vídeos antes das outras pessoas, vai ter conteúdos exclusivos para você, a gente vai trocar muito mais. Eu vou trazer atualizações, spoilers, vocês vão poder dar pitaco em conteúdos
e a gente está trabalhando bastante para cada vez ter produções melhores também para quem tá lá. E aí eu queria agradecer muito a Nayade, Gustavo e Cadu, que foram os nossos 3 primeiros membros aqui do canal. Espero que possamos crescer essa família e melhorar cada vez mais, trazer coisas mais legais aqui pra vocês. É isso. Me sigam nas outras redes, que vem coisa bacana, vem coisa grande por aí. E um cheiro e até a próxima.